Estamos aqui mais uma vez para estar falando um pouquinho sobre a questão de finanças. E hoje o tema que eu escolhi é um tema um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a gestão financeira em empresas, tá? Como funciona a gestão financeira para empresas? O que nós percebemos hoje? Que devido às mudanças que nós estamos vendo no cenário econômico, todas essas mudanças que o Brasil está passando, algumas pessoas procuram alternativas de empreender, de trabalhar com suas empresas, de ter o seu próprio negócio. E dentro dessa questão, a pessoa vai procurar ter um negócio próprio. Então, ela precisa estudar um pouquinho para que ela tenha condições de gerir essa empresa, de gerir esse negócio próprio. Estudando, procurando conhecer, vendo histórias de pessoas que já obteram sucesso naquela área. Então, sempre é possível você aprender um pouquinho mais sobre aquele nicho, sobre aquele negócio do qual você está procurando empreender. Sempre é importante você entender a respeito daquilo com o qual você vai trabalhar. Se você está procurando um ramo empresarial, é importante não se aventurar naquelas áreas do qual você não tenha o mínimo de conhecimentos básicos necessários. Por quê? É mais provável de você fracassar naquele nicho, naquela área que você conhece menos. E é mais provável obter êxito nas áreas que se tem algum conhecimento. Então, toda vez que pensar em empreender, é necessário fazer um levantamento de viabilidade, de custos, empresas parecidas que tem na região, concorrentes. Desculpa. Fazer um levantamento de todas essas questões é importante. Então, para que você não entre numa área totalmente desconhecida e que você não tenha condições de gerir essa empresa. Procure estudar, procure estar assim fazendo bastante pesquisa a respeito. Hoje é muito fácil de pesquisar, né, sobre os ramos, sobre os nichos dos quais você tem interesse. E aí você vai procurar empreender. É claro que é muito mais fácil a gente trabalhar naquilo que a gente gosta e que já conhece. Mas também não é impossível você se aventurar numa área nova, desde que pesquise, que procure entender dessa área. Então, não é fácil, mas não é impossível. Mas os dados, se a gente buscar os dados ali do Sebrae, de outros órgãos, vai se perceber que a maioria das micro e pequenas empresas, elas acabam fechando dentro de 5 anos. Porque geralmente as pessoas que iniciaram essa empresa não têm uma solidez, às vezes não tem capital de giro, às vezes ela não tem experiência naquela área que ela começou a empreender e acaba cometendo muitos erros. Então é importante, antes de começar, você procurar estar sabendo exatamente qual o mercado que você vai atingir, qual o público que você quer atingir com aquela empresa. Então tem muitos erros também que vai acontecendo no decorrer do caminho. Então hoje, para você trabalhar uma empresa na informalidade não é viável. Então você tem que estar formalizando essa empresa. Hoje é muito fácil, existe o MEI, né, existe o Simples. Então você pode estar formalizando com bastante facilidade, até mesmo de forma online. Mas às vezes existem alguns erros que vai sendo cometidos, tipo assim, falta de registro. Começa a se trabalhar numa determinada área, com um determinado tipo de produto, né? Não vou dizer qual produto exatamente, mas você começa sem registrar nada. Você não registra as entradas, acaba não registrando as saídas, e assim o negócio vai ficando ali um pouco, vamos dizer assim, vulnerável. É necessário, quando empreender, procurar ter registros fiéis das entradas e das saídas que você vai ter ali nesse negócio. Isso é muito importante.
Tenha um contador, sempre que possível, mesmo que seja um MEI, é viável procurar um contador e entender das questões legais, o que é permitido, o que não é, e também procurar, dependendo do que você está trabalhando, procurar na junta comercial o que você pode fazer. Se você está numa área comercial, inclusive tem horários, tem certas coisas. E estar por dentro do que está acontecendo ali naquela área é importante. Você que vai empreender pela primeira vez, procure ter um relacionamento assim com o contador, de estar informando todos os passos da sua empresa, para que ele possa te informar também sobre a necessidade, quando vai lançar livro caixa, quando vai fazer todos esses lançamentos, para que fique tudo da maneira mais correta possível, para evitar assim futuros problemas. Isso seria bem interessante, você evitar os problemas futuros. Quero agradecer aqui a Evelyn, que já entrou, as pessoas que estão aí participando, Giovana, agradecer vocês que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. Nós estamos procurando manter, sempre na segunda, um pequeno bate-papo aqui, coisa bem rápida, assim, só para falar sobre algum assunto, mas assim, só provocar mesmo vamos dizer assim, os questionamentos, para que as pessoas futuramente estejam pesquisando a respeito daquele assunto e se inteirando um pouco mais. Então, esse planejamento, né? Você vai entrar num determinado campo, né? Vamos dizer assim, numa determinada área, vai procurar fazer um planejamento, fazer levantamentos de custos, fornecedores, ali qual a clientela que você vai procurar atingir e vai começar o seu negócio, né? Hoje, assim, tem acontecido muitas pessoas estarem começando na informalidade, às vezes porque tem um recurso limitado, mas sempre que possível, já procurar estar fazendo tudo dentro da legislação, mesmo porque você vai ter mais proteção legal para estar trabalhando com esse negócio. Então, é bem importante esse planejamento dos custos, para que lá na frente você não seja pego de surpresa, né? Eu já vi muitos casos assim de estar se trabalhando com uma empresa e de repente não está percebendo os custos que está tendo para a manutenção desse negócio. Então, tudo tem que entrar, né? Se você tem aluguel, internet, né? Se paga ali água, energia, funcionário, de repente, né? Se tem funcionário, se tem, né? Você tem que fazer todos os levantamentos, além do produto, né? Não é só a aquisição do produto em si. Então, muitas vezes faz um cálculo e você pensa que está tendo lucro, mas não está tendo, porque às vezes os custos que estão embutidos, né? Para todo o trabalho, até que esse produto vai chegar até o consumidor, às vezes os custos estão levando o seu lucro e você não está percebendo. Um outro erro comum que às vezes se tem cometido hoje é assim, não utilizar a tecnologia. Então procure pesquisar todas as tecnologias que sejam ligadas ao seu ramo de negócio, à sua atividade, e vai utilizando dessas tecnologias. Isso vale também para profissionais liberais que estão trabalhando. Hoje muitos trabalham no simples, né? O trabalho com uma forma empresarial, porque inclusive é melhor, né? Para se estar emitindo notas e tudo mais. Então, procurar estar se inteirando assim, das tecnologias que possam ser viáveis para esse tipo de trabalho. E assim você vai evitando aqueles probleminhas que podem surgir lá na frente e estar, às vezes, gerando uma certa dor de cabeça, que você não esperava, você pensa que vai tudo bem e não vai. Então, sempre procurar obter da melhor forma possível as planilhas, onde você vai ter as entradas, as saídas, os custos, e verificar muito bem a questão dos impostos, porque muitas vezes aquilo que você pensa que é um lucro, ele está sendo ali embutido em impostos, né? Então você tem que estar verificando corretamente essas questões.
E assim, procurar entender, né, das áreas ali que você está trabalhando, porque quanto mais você estudar, você conhecer, mais chance você vai ter de que o seu negócio dê certo, né, de que ele vá para frente. Vamos pensar uma outra questão que às vezes acaba acontecendo. Até comigo já aconteceu uma vez. Você não separa, a gente não separar as contas pessoais das contas empresariais. Então, se misturar tudo, fica difícil para você gerenciar. Então, o ideal seria ter um prolabore. Para quem está ali gerenciando, para quem está trabalhando, você ter aquele prolabore onde você sabe a retirada que você vai ter daquele negócio. E é claro, se você fixou ali uma determinada retirada e de repente você não está conseguindo manter, aí tem que estar verificando exatamente o que está acontecendo com o seu negócio, se realmente está sendo viável, se não está sendo viável e assim por diante. Então, não misturar as contas pessoais, porque a partir do momento que você mistura, você vai ter uma dificuldade muito grande para gerenciar esse negócio e para entender se você está tendo uma lucratividade ou não. Então, você procura estar separando as suas contas pessoais. Não misture com as contas da empresa. Então, mesmo que você tenha as contas que precisam ser pagas lá um determinado dia, mas organiza de forma que você tenha o seu prolabore e que as suas contas, vamos dizer, de casa, suas contas que são coisas pessoais, fiquem separadas dessas contas da empresa. Porque aí fica muito mais fácil para gerenciar essa empresa, para você fazer os gráficos, os levantamentos do crescimento da sua empresa, ou até mesmo você verificar se você está numa recessão, se você está diante de um problema, porque muitas vezes é uma fase apenas, mas você gerenciando, você consegue administrar isso bem. Tem um autor que eu achei muito interessante o que ele colocava, o Ben Zuel, que é o nome dele, que eu estive lendo o livro e eu achei muito interessante as coisas que ele colocava. Ele dizia assim, que quando você é um empresário e você tem um negócio para tocar e as suas finanças, vamos dizer assim, que ele seja a sua principal renda, é importante que se procure manter esse negócio. Então ele até cita um exemplo assim, que parece um exemplo que não é tão interessante, mas que é possível a gente visualizar isso que eu estou colocando das questões pessoais, das questões empresariais. Ele cita um exemplo de um empreendedor que ele tenha, vamos dizer assim, um salão de festas, que hoje não está tão, assim, tendo muita viabilidade, né? Mas eu creio que as pessoas estão encontrando alternativas nesse ramo de negócio também. Então, às vezes ele tem um determinado estabelecimento que ele aluga e que ele tem a sua renda principal naquilo ali. Então, vamos dizer que ocorra um infortúnio. Um infortúnio de, por exemplo, estragou o ar-condicionado ali dentro da empresa. E aí, as entradas que teve durante aquele mês vai impossibilitar, ou ele tem que optar, ou ele tem que fazer a sua retirada pessoal, ou ele tem que investir na empresa. De acordo com esse autor e vários outros que eu vi, o que a pessoa precisa fazer? Se você é um empresário de uma determinada área e em um determinado mês você percebe que você está ali vamos dizer assim, numa determinada saia justa, você não sabe se você faz a sua retirada ou se você investe para a continuidade do seu negócio. Então, o mais importante é que você dê continuidade no seu negócio, porque se você quebrar a sua empresa, você vai dificultar as suas finanças pessoais também. E às vezes, com uma boa negociação, você consegue algumas coisas que você tinha ali para pagar da sua empresa, você consegue jogar um pouquinho mais para frente. E às vezes, dentro da empresa, você vai acabar perdendo prazo, você vai acabar perdendo contratos, não sei, depende do tipo de trabalho que se tenha. Então, se a pessoa, você é empresário, você trabalha realmente, e você depende da renda desse seu trabalho, dessa sua empresa, a sua principal renda, é importante sempre você manter a regularidade da sua empresa.
Então, busque manter a regularidade, mesmo que para isso, em algum momento, você precisa mexer, mudar um pouquinho o seu padrão de vida, ou às vezes adiar algum sonho, alguma aquisição pessoal, você precisa adiar para que você mantenha com regularidade o seu negócio. Então, isso é importante, manter essa gestão do negócio em dia. Então, entre você pagar as suas contas pessoais e às vezes você cumprir com as obrigações da empresa, é importante você cumprir com as suas obrigações empresariais. Por quê? Porque é dali que vai sair a sua renda principal, que vai ser o seu sustento. Né? Nós estamos aqui vendo assim, vislumbrando um cenário que a pessoa tem realmente essa necessidade de manter esse negócio, de manter essa empresa, de empreender e de manter esse empreendimento. Então a pessoa vai ter que fazer essas opções. E manter sempre contas pessoais e contas empresariais separadas, totalmente separadas. Nunca trabalhe uma conta única, vamos dizer assim, para seus gastos pessoais e os seus empresariais. Por quê? Porque você vai ter que gerir as entradas, as saídas, os pagamentos que você faz, as despesas, tudo vai ter que ficar com muita clareza dentro dessa empresa para que ela possa ter prosperidade. Usar das tecnologias, tudo que for possível, e sempre, é claro, procurar, verificar, ver opiniões de pessoas que trabalham no setor, procurar estudar, procurar ajuda. Quando tiver dificuldade, não se envergonhar de procurar ajuda para aquele setor que você realmente precisa, para aquelas questões que você precisa. Então, eu considero aqui muito importante essa questão de não misturar despesas pessoais, despesas empresariais e de sempre pedir ajuda. Hoje existe muita tecnologia a favor, você procurar usar da tecnologia e você procurar parcerias. É muito comum as pessoas trabalharem com parcerias hoje. Então, sempre que possível, você procurar manter uma rede de negócios, de parceiros, de parcerias, para que você possa estar entrando nesse mundo novo, nesse mundo digital, que facilita muito a gestão da sua empresa. Pessoas assim, fale um pouco da questão financeira para quem quer criar um MEI. Um MEI é hoje a maneira mais simples para você abrir uma empresa, né? Uma empresa individual. Então é muito simples, os custos são bem baixos, vamos dizer assim, e também você vai ter ali um teto, né? Você vai ter um valor, né? Tem que olhar certinho como que está isso atualizado, mas você vai ter um valor que você vai poder movimentar em questões bancárias e questões empresariais. Então, a única inconveniência, vamos dizer assim, do MEI é exatamente essa definição dos valores, né? Que você vai ter um teto ali para você movimentar. Mas hoje ainda a melhor forma para você regularizar a sua empresa, pelo menos no início, porque o fato de você ter um MEI para começar a sua empresa, que ele é bem fácil de abrir, ele é bem fácil de trabalhar no início, ele não te impede depois, se a sua empresa começar a crescer, você pode mudar. Você vai mudar ali para limitada, para outros tipos de gestão empresarial ali, você pode estar mudando. É só você verificar com o seu contador. Então, quando a sua empresa crescer e um MEI não comportar, vamos dizer assim, o seu fluxo de caixa, aí você só faz a mudança. Mas ela é uma empresa individual, né? Ela não admite sociedade, e assim a pessoa trabalha sozinha e funcionário também apenas um funcionário. Então, às vezes, a empresa cresce. E hoje, nós sabemos que não tem como você trabalhar a empresa com funcionários sem registro, em carteira. Tem que ser tudo bem oficializado para evitar dor de cabeça, né? Porque se você ficar com um funcionário um certo tempo e, de repente, ele for reclamar ali os direitos trabalhistas, você poderá ter uma enorme dor de cabeça, né? E até mesmo vir a perder a sua empresa. Então, é interessante fazer de uma forma que fique tudo regularizado, manter férias, manter ali 13º, quando chega na época, manter tudo dentro das normalidades para que o funcionário tenha
todos os direitos garantidos e não venha a depois lá na frente quebrar a empresa por conta de funcionário com reclamação trabalhista. Então isso é bem importante. E assim, essa questão de férias também é muito importante. A pessoa, não quero tirar férias, quero pegar tudo em dinheiro, não faça isso. Mantenha, tem que ser tudo dentro da lei. Eu vou ficar aqui um pouco até mais tarde, também cuidado com isso, porque lá na frente pode gerar uma trabalhista de horas extras. Então, se for ter hora extra, tem que ser bem documentado, tem que ser pago tudo de acordo ali. Tá? Eu não sei se ficou claro, mas assim, é só um pontapé inicial para vocês procurarem, né? Daí pode pesquisar certinho, procurar um contador. Mas eu sei que hoje, até pela internet, é possível você abrir e você ter o seu recolhimento no INSS, você formalizar e ficar tudo certinho a sua empresa. Tá? Vamos pensar aqui que nós temos algumas ferramentas para organizar uma empresa. Você pode utilizar planilhas, né? Você pode utilizar certos programas hoje de computador, empresariais, tem muitos programas. Então, você procurar ter esse registro bem, assim, vamos dizer, detalhado das suas entradas e das suas saídas, para que você consiga, vamos dizer assim, manter, vamos dizer assim, um fluxo de caixa e um olho clínico em cima do que você está fazendo. Porque é muito difícil quando você vai deixando as coisas da empresa e caminhando assim, sem registro, e de repente lá na frente você percebe que você não teve lucro, você teve prejuízo e às vezes você nem percebeu, porque vai entrando dinheiro, vai entrando e às vezes a pessoa vai gastando, o empresário gasta sem prestar atenção e às vezes ele faz uma aquisição de um novo material e vai indo e ele não percebe o lucro que ele teve, porque a empresa, a gente sabe que para sobreviver ela tem que ter lucro. Empresa no vermelho, ela quebra. Se você tiver uma empresa e de repente você começar a ter que recorrer a inúmeros financiamentos, aí de repente um novo financiamento, vai chegar uma hora que ela não vai suportar, né? Então tem que manter um certo fluxo de caixa e de preferência você manter ali uma reserva. Se tiver dinheiro em caixa, você faz um investimento daqueles que têm a liquidez, né? Que a hora que você precisar do dinheiro, você tenha ele em mãos, né? Nada que vai engessar o teu dinheiro ali e que você não tenha como estar pagando. Assim, prestar muita atenção, né? Vencimentos de obrigações, de notas, as questões mensais, fazer tudo certo para que a empresa fique sempre na legalidade, né? Ela fique sempre legal. E aí vai ter uma série de outras coisas, né? Se ela tiver o espaço físico, tem que passar, né? Pela prefeitura, tem que ser feito todas essas partes, manter tudo certinho, extintor de incêndio, de repente, dependendo do lugar, né? Dependendo do que seja. Então vai ter várias coisas para ser feito. Quanto aos dados da empresa, hoje eles sugerem armazenamento em nuvem, fazer com que fique seguro esses dados. Porque às vezes é comum as pessoas que estão ali trabalhando em determinada empresa, elas têm tudo, mas deu um apagão no computador, deu um apagão no celular, perdeu todos os dados. Então procure não ter uma única forma de estar anotando essa sua planilha. O plano de negócios. O plano de negócios é muito importante. Você fazer um plano. O que você pretende com essa empresa? Qual é a sua missão empresarial? O que você espera dessa empresa? Você ter uma visão de curto, médio e longo prazo, né? Você ter uma visão para crescimento. Então, muitas vezes as empresas elas quebram, elas acabam fechando no máximo em 5 anos, porque a visão que se tem é uma visão momentânea, né? E não se faz uma projeção de crescimento, uma projeção de melhorias. O que você pode estar melhorando na sua empresa, qual você pode atender melhor a sua clientela. Então, sempre estar buscando formas para gerir melhor e estar ganhando, vamos dizer assim, novas clientelas e estar expandindo.
Hoje está muito comum, as pessoas começam um negócio e às vezes vão abrindo franquias, né, e tudo mais. Então depende, se aquilo ali vai muito bem, né, a gente vê bastante histórias assim de sucesso. É importante assim você se espelhar, você procurar ver as pessoas ali do teu ramo que tiveram sucesso e não custa nada procurar aprender um pouquinho com a experiência dos outros, né? Melhor não adianta você querer inventar a roda se ela já existe, né? Então tem muita coisa interessante que já existe, muita experiência. Então vai atrás, busca, pesquisa, vai procurando inovar, vai procurando as inovações, porque hoje as empresas elas vão vencendo nessa competitividade. As que têm as melhores gestões, as melhores tecnologias, vai ganhando a clientela. E a facilidade, né? Muitas vezes a clientela hoje procura muita facilidade. Que isso vai acontecendo. Uma outra questão que eu gostaria de estar colocando, você está fazendo um controle, uma reserva, um fluxo de caixa, não deixar assim totalmente, vamos dizer assim, esse tipo de anotação, às vezes você não deixar simplesmente na mão de funcionário, a menos que a sua empresa já tenha, né, um tamanho assim bem maior, que você tenha gerente, né, que você tenha um gerente de confiança. Mas é importante o proprietário estar procurando estar sempre verificando como está a sua empresa, né? Aquela velha história, né? Que o olho do dono é que engorda o boi. Então, estar sempre a par do que está acontecendo dentro da empresa, porque assim, não que a gente queira dizer que os funcionários não são de confiança. Eu acho assim, que a maioria dos brasileiros são honestos, são de confiança, só que é claro que existem interesses diferenciados, né? Então, você procurar sempre estar mantendo o olho em cima do seu fluxo de caixa, do seu negócio. Eu conheço até pessoas bem amigas minhas que a empresa quebrou porque estava tendo desvio e não foi percebido até que a empresa estava totalmente no vermelho. Uma empresa muito grande que vendia muito, já estava crescendo, já estavam assim com 3, 4 filiais e de repente percebe que a empresa tinha quebrado e aí é bem triste, né? Então, assim, você procurar, por mais que você tenha confiança, mas você manter os seus registros e estar sempre comparando, estar sempre procurando saber das suas entradas, das suas saídas, das suas aquisições, o que entrou no estoque, o que não entrou, e sempre procurar manter, fazer o seu balanço de estoque de vez em quando, ver o que você lucrou, o que não lucrou, o que tem ali, o que está faltando. Então isso é bem importante. Tem pessoas que às vezes eles mantêm a empresa assim só no olho, né? Tipo, eu tenho tanto de estoque, ele presume que tem. Aí se dá algum problema e realmente precisa fazer um levantamento do estoque da empresa, ele percebe que não tem nem metade do que ele presumia que tinha, né? Então, às vezes vai ter esse tipo de surpresa. Então, procurar fazer sempre um levantamento, mantendo contas pessoais longe das contas empresariais, para que você possa entender certinho todo o andamento da sua empresa. Isso é muito importante. Não dá mais para ser como eram as empresas antigas, do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, que às vezes eles tinham ali uma empresa e era tudo confuso, contas pessoais, contas empresariais, então conforme ia entrando o dinheiro ali ia pagando e não se percebia exatamente como que estava o andamento dessa empresa, como que estava a saúde da empresa, né, vamos dizer assim, né, para ela não entrar no vermelho. Então, assim, se houver uma solicitação, eu posso estar depois vendo certinho para estar passando numa próxima oportunidade, assim, os modelos empresariais, né, o que é viável. Porque hoje, de repente a pessoa trabalha num determinado ramo, ela está trabalhando totalmente na informalidade, mesmo que seja pequeno, né? Mas se ele formaliza a empresa, é uma proteção também, porque ele vai ter recolhimento de INSS, ele vai ter uma proteção também. No caso do trabalhador, vamos pensar, tem uma empresa pequena, mas ele
precisa parar por qualquer problema ali de saúde, aí ele vai ter uma proteção. E às vezes também, vamos pensar até nesse tempo de pandemia agora, né? Houve um socorro governamental para as pequenas e médias empresas, né? Então, se você está realmente nesse ramo empresarial, formalizar é muito bom, tá? Não é assim, aí você pensar, não, eu vou pagar imposto. Não, você vai pagar um pouquinho, mas compensa pela segurança que você vai ter do seu negócio e até mesmo da sua vida pessoal. Porque a gente não pode prever todas as eventualidades, né? Então é bom sempre estar tendo condições de repente, diante do imprevisto, você às vezes sofreu um acidente, alguma coisa, não pode trabalhar, você ter algum amparo legal para você e sua empresa. Porque se trabalhar totalmente na ilegalidade, fica difícil de você conseguir depois resolver questões como essa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço muito as pessoas que entraram, que participaram. Eu estou procurando, assim, trabalhar os temas de forma um pouquinho mais rápida, embora eu seja professora, né, lecionei muitos anos, então a gente fica com aquela mania de falar muito. Mas assim, agradeço, muito obrigada a todos que estão participando. Na próxima segunda, eu espero vocês para mais uma conversa dessa sobre finanças. Muito obrigada, beijo, abraço a todos.